Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Aqui é o Chico Camargo, professor, pesquisador, divulgador científico e fã de ficção científica. Mas será que é ficção mesmo? No episódio de hoje, a gente vai ver se seria possível prever o futuro da sociedade usando matemática, como na série Fundação, baseada na trilogia de Isaac Asimov. Na série, um matemático chamado Hari Seldon inventou uma ciência chamada psicohistória, que combina noções de história, psicologia, com muita matemática e estatística para prever o comportamento coletivo de seres humanos. Mas será que isso é possível mesmo, prever a história com equações? Ou será que isso só funciona na ficção? Pois é, na Fundação, a psicohistória estuda o comportamento humano da mesma forma que a física estuda o comportamento de átomos e moléculas. É muito difícil prever o movimento de uma única molécula, mas no momento que você tem trilhões de moléculas formando um gás, passa a ser bem mais fácil prever o comportamento delas todas. Quando uma cientista estuda o comportamento de um gás ou uma reação química, ela está estudando o comportamento de trilhões e trilhões de moléculas, que juntas se comportam de uma maneira previsível. E bem, na série, o Império Galáctico tem uma população de quase 1 quintilhão de pessoas, e a psicohistória depende disso para produzir previsões que funcionem. Na vida real, a gente está longe de ter esse tanto de gente no planeta, então fica difícil saber se numa escala dessas a gente também seria tão previsível como as moléculas numa reação química. Tudo indica que o fator mais importante não é o número de pessoas, mas sim o quanto elas interagem entre si. Por exemplo, é fácil prever quantas pessoas viajam a trabalho entre o Rio de Janeiro e São Paulo numa sexta-feira. Vai ser um número bem parecido com a média de outras sextas-feiras. Isso dá bem certo porque a viagem de uma pessoa não afeta muito a viagem da outra, e tudo acaba sendo bastante previsível. Mas é difícil prever, por exemplo, o resultado de uma partida de futebol, em que os jogadores estão o tempo todo tentando roubar a bola do adversário. E o único motivo da gente saber disso é porque existem ciências reais, fora da ficção, que conseguem prever o comportamento humano coletivo. Inclusive, o Prêmio Nobel de Física de 2021 foi para uma delas, a ciência dos sistemas complexos ou ciência da complexidade. Complexidade é o nome de uma disciplina que estuda comportamentos que surgem da interação de várias pecinhas individuais. Por exemplo, quando vários peixes juntos formam um cardume que é capaz de driblar um tubarão, ou quando vários passarinhos, cada um com seu cérebro de passarinho, voam em bandos que formam manobras aéreas super coordenadas. Esse comportamento de manada também explica histórias como a do banco inglês Northern Rock, que foi à falência do dia para a noite. Em 2007, esse banco estava mal das pernas e resolveu pedir ajuda do governo. A notícia então se espalhou, os clientes entraram em pânico e muita gente resolveu tirar o dinheiro deles do banco por medo que o banco fosse à falência. O problema é que com muita gente sacando dinheiro ao mesmo tempo, sobrava menos dinheiro no banco, e a chance dele ir à falência ficava ainda maior. Mais gente assustada, mais gente sacava dinheiro, maior a chance do banco ir à falência, até que uma hora o banco faliu. Tudo por causa do pânico e do nosso comportamento de manada. Cada pessoa sozinha estava só tentando proteger o seu dinheiro, mas o comportamento delas como coletivo acabou tendo consequências bem maiores e diferentes do planejado. Resumindo, complexidade é a ciência de como um micro consegue criar um macro. E aí repara que complexo é diferente de complicado. Na palavra complicado, o plic é o mesmo plic de duplicar ou multiplicar e significa dobrar, como alguém que dobra um lençol, uma folha de papel, ou como os dobradores de ar do Avatar. Uma coisa complicada é como uma escultura de uma cidade inteira feita de Lego ou de bloquinhos no Minecraft. É um monte de peça e leva um tempo para construir tudo, mas não tem segredo. Dá para dizer que o todo é igual à soma das partes. Agora, o plex em complexo significa trançado ou emaranhado. Para uma coisa ser complexa, não basta ter um monte de peças. Elas precisam estar interagindo umas com as outras. O corpo humano, por exemplo, é um sistema complexo. Ele é feito de células de vários tipos, como vários bloquinhos de Lego diferentes. Mas da interação entre todas elas, sai um ser vivo capaz de andar, falar e assistir vídeos no YouTube. Num sistema complexo, o todo é mais que a soma das partes.
E você já deve ter reparado que a ciência da complexidade vai muito além da física. Na verdade, a história dela deve muito à ecologia. Em 1926, Vito Volterra, um matemático, físico e senador italiano, estava conversando com o biólogo marinho Umberto d'Ancona, que na época estava paquerando a filha dele, sobre como a pesca no mar Adriático tinha diminuído durante a Primeira Guerra Mundial, mas o número de peixes pescados tinha aumentado. O Volterra achou estranho ter menos pescador e mais peixe, resolveu estudar o que estava acontecendo e descobriu que o nível da população de peixes tinha um padrão cíclico, que dependia de como esses peixes interagiam com outras espécies no mar. Quando o mar estava cheio de tubarões e outros predadores, a população de peixes caía. Quando tinha muitos peixes competindo pelo mesmo alimento, como algas ou plâncton, a população caía. Mas, nos anos em que a população de tubarões caía, ou que a população de algas e plâncton aumentava, a população de peixes também aumentava, e a pesca também. Essas interações entre espécies são o que fazem ecologia um assunto super complexo e difícil de prever. Hoje em dia, modelos matemáticos como os que o Volterra descreveu na época dele são usados para descrever todo tipo de comportamento humano, incluindo a própria história. Num livro chamado Guerra e Paz e Guerra, o matemático e ecólogo Peter Turchin usou o mesmo tipo de equações num banco de dados com registros de 10.000 anos de história humana para prever ciclos de violência e conflitos sociais ao longo do tempo. Em 2010, ele previu um aumento nos conflitos durante a década seguinte, ou seja, a década de 2020. E dada a quantidade de protestos e violência ocorrendo ao redor do mundo nos últimos anos, dá para dizer que alguma coisa ele acertou. E não é à toa que o próprio Turchin se compara com nada mais nada menos que Hari Seldon, o pai da psicohistória da Fundação. E enfim, a psicohistória pode não existir com esse nome, mas a gente está muito bem servido de cientistas estudando, explicando e prevendo o comportamento humano. Isso inclui este próprio vídeo aqui. Quando o YouTube decide qual vídeo recomendar para você, ele está tentando prever o seu comportamento. Comportamento que esse inclui curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar os nossos próximos vídeos aqui no Nerdologia. Aquele abraço e até a próxima!